E a gente conversa agora com a doutora Flávia Piazeira, hematologista que fez parte de uma equipe aqui do Distrito Federal que realizou o primeiro transplante halogênico numa instituição privada do DF. Doutora Flávia, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno, bom dia. Vamos comentar aqui essa conquista. Fala um pouco sobre o histórico do paciente. Explica pra gente do que se trata esse transplante halogênico. Bom dia aos ouvintes da CBN. O paciente é um paciente masculino de 60 anos. Ele teve um diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda de alto risco em agosto do ano passado. Foi tentado 3 esquemas quimioterápicos de indução e tentativa de colocar a doença em remissão. No último esquema, ainda bem, por sorte, o paciente conseguiu uma resposta bem aceitável. Só que nesses casos de leucemia de alto risco, com uma resposta não muito boa ao tratamento quimioterápico, nós propomos sempre uma recomendação internacional, o transplante halogênico, a substituição então da medula óssea dele, que tem uma mutação, que tem uma doença, por uma medula óssea nova. E por sorte ele tinha o doador totalmente compatível, o irmão, 18 anos mais novo, e que foi também um herói, em se propor a doar a medula para esse paciente. Então, ele internou no início de março para um condicionamento, que é preparar o paciente para receber essa medula nova, com quimioterapia bem agressiva. Teve uma evolução muito favorável. E no D14, que após a infusão da medula, a gente já tinha sinais de perda hematológica completa. Isso então, quer dizer que ele recebeu bem a doação? Recebeu bem a doação do irmão. E esse prazo de 10 a 14 dias para recuperar, uma recuperação até muito além do que a gente espera. Geralmente o paciente fica mais vulnerável a infecções e sem defesa até o 20º dia, mas esse paciente, eu acho que foi escolhido a dedo e, claro, com toda a equipe multiprofissional aqui do Hospital Brasília, foi fundamental, para que isso acontecesse, bem como o banco de sangue, que é um banco de sangue já com uma qualidade excepcional e que pôde nos dar o suporte necessário também. Agora, o procedimento foi realizado pela equipe do Hospital Brasília, e esse tipo de procedimento, ele é muito raro, é difícil de ser feito, doutora Flávia, até pelo ineditismo, primeiro a ser realizado na instituição privada. Nas instituições públicas, esse tipo de cirurgia já é feita? Na verdade, é um procedimento, o termo cirúrgico ainda... as pessoas têm um pouco desse medo e dessa colocação. Na verdade, nós temos a metodologia de punção de medula óssea e a férese. Nesse paciente, nós optamos por coletar a célula-tronco do irmão por uma máquina, que é a férese, que tem uma melhor resposta, para esse tipo de doença. E na instituição pública temos, na verdade, na realidade hoje, a dificuldade pela disponibilidade de leitos, pela falta dos insumos. Na instituição pública já tinha sido realizado numa outra instituição, mas na instituição privada, até porque necessita de todo um aparato de engenharia, de arquitetura para abrigar essas unidades na nova legislação para credenciamento, Então, a gente fica muito lisonjeado de hoje a gente ter, para atender as operadoras de saúde, convênio e a população do DF, o paciente não precisa mais ir para outros estados para ter essa assistência de qualidade. É um procedimento de alta complexidade, mas a dificuldade hoje, na verdade, é o custo, porque é um custo elevado, a qualidade dos profissionais, que tem que ter uma formação além da especialização médica, tem para a equipe ser credenciada, toda a estrutura hospitalar que exige uma autorização nacional para que seja credenciado, e o suporte hemoterápico, banco de sangue também qualificado, Muito então, bem. É importante atores, até destacar que pacientes de convênio têm essa possibilidade, então. Isso, na verdade, hoje o Hospital Brasília tem já o seu marketing comercial, em que algumas operadoras já estão sendo atendidas, mas para nós, a equipe técnica e médica, o que a gente gosta de agradecer é justamente ao ambiente e a qualidade que a gente tem para poder fazer o melhor para esses pacientes. Agora é importante, doutora Flávia, destacar
a relevância do doador nesse caso. Sim. O sucesso também só foi possível porque teve compatibilidade com o irmão, que apesar de ser bem mais jovem do que o paciente, teve total compatibilidade. Geralmente não é tão fácil assim de achar, né? Não. Ele teve muita sorte nesse caso. Sim. A casuística, então, da compatibilidade na população brasileira é muito pequena, porque nós somos uma população, né, com várias imigrações e miscigenações, né, raciais e descendências europeias, asiáticas, e a própria paciente, né, a própria pessoa latino-americana. Então, ele teve muita sorte, ele tem outros irmãos que não foram compatíveis. Hoje, na casuística, é 1 para 100 mil, né? Quando nós não temos um doador aparentado, essa compatibilidade de 1 para 100 mil varia de acordo com as regiões populacionais do Brasil. Então, em algumas regiões, nós não temos de jeito nenhum doador, né? Então, para esse paciente, a sorte, eu acho que estava pré-determinado, que provavelmente daria certo, né? A compatibilidade é um estudo demorado, então hoje a gente conta com algumas outras parcerias para disponibilizar esse estudo e também, claro, toda a interpretação médica que é fundamental para ter esse conhecimento e avaliar o melhor doador para o seu paciente, né? Como é que está a situação do paciente atualmente? Já teve alta, imagino, está recebendo bem o transplante? Ele está ótimo. Eu avaliei ele a nível ambulatorial na sexta-feira. Está extremamente feliz, além da comoção, né, como toda a família. A gente sabe que é uma primeira luta, né, uma primeira batalha que ele venceu. É uma doença que tem ainda, né, sabemos da gravidade da doença e da taxa de recaída que pode acontecer, mas até o momento esse paciente está excelente. Ele era paciente de leucemia mieloide aguda de alto risco, né? De alto risco. É uma doença que, além de já é grave, tinha algumas características genéticas que deixavam ela mais grave ainda e com um desfecho bem desfavorável na literatura médica, né? E com 60 anos de idade é um paciente que para qualquer procedimento cirúrgico já tem um risco maior, né? Exatamente, Bruno. Mas é um paciente que tinha uma saúde excepcional, mantinha uma alimentação saudável durante o tratamento e antes do tratamento, atividade física. Então, ele tinha um status e performance que nos deu muita coragem para fazer um transplante nele, sabe? Que bacana. A cirurgia em si, doutora Flávia, a gente fica sempre muito curioso para saber sobre o procedimento lá na hora mesmo da operação, como a gente diz popularmente. Durou quanto tempo e quantos profissionais envolvidos? A coleta da célula-tronco dele, todo o irmão dele, que foi o doador, ele teve um preparo de 4 dias antes, com uso de alguns medicamentos, para estimular essa célula-tronco a sair de dentro do osso, né, e começar a circular, um termo mais popular para os ouvintes entenderem. E ele internou no dia do transplante, né, no dia que a quimioterapia do paciente já tinha sido realizado, então ele coletou a célula e imediatamente a gente já infundiu. Essa coleta foi feita a nível hospitalar, com a inserção de um catéter mais calibroso para diminuir o risco do doador de ficar muito tempo sobre anticoagulantes, né, e não ter um efeito colateral. A coleta durou em cerca de 3 a 4 horas e já no primeiro momento nós vimos uma quantidade excepcional de célula tronco coletada, tá? O que foi possível a gente fracionar e fazer a administração da metade de tanta célula que tinha, a outra nós criopreservamos para um provável desfecho desfavorável que não aconteceu, graças a Deus. Por isso que é fundamental um banco de sangue bem capacitado para nos auxiliar, né? Pois é. A gente tem notícia, né, que em 2014 foi feito o primeiro transplante de medula óssea no DF na rede pública e agora dando a notícia de uma instituição particular aqui do Distrito Federal também realizando o transplante, como a gente está comentando aqui, com total sucesso e já desejando aí uma excelente recuperação para esse paciente, né? Tomara que dê tudo certo. Ele ainda vai precisar passar por mais algum procedimento ou agora é só aguardar tá tudo certo? É só um cuidado muito restrito, né? Porque nos primeiros 100 dias após o transplante é todo um cuidado para avaliar a rejeição, que é a doença do enxerto, para avaliar complicações infecciosas,
ele continua sobre o uso de alguns imunossupressores para evitar qualquer tipo de rejeição, porque são células que não são deles, né? Até que o organismo essa célula. Uma característica muito interessante é que o tipo sanguíneo do paciente hoje é o do irmão, né? O paciente era A e agora ele virou O, que é uma característica muito interessante nesse tipo de transplante. Ele muda a tipagem sanguínea? Muda a tipagem sanguínea. Caramba! Em alguns casos, sim. Então, não sabia que isso era possível. Sim, sim. São características bem interessantes e bem peculiares desse procedimento, né? E após os 100 dias a gente começa a retirar essa imunossupressão e começamos a ter um pouco de respirar aliviado, né? Além do controle da doença com punção de medula para avaliar. Muito então todo um preparo, uma técnica que nós conseguimos já realizar no DF, né? Eu gostaria de agradecer demais e parabenizar a doutora Flávia Piazeira e toda a equipe do Hospital Brasília que realizou esse transplante de medula óssea, o primeiro numa instituição privada aqui do Distrito Federal. Doutora Flávia, muito obrigado pela participação e sucesso aí no trabalho de vocês. Eu acho que é a vitória de todo o grupo, né? E parabéns ao hospital também. Obrigada, tá, Bruno? Até mais.